Olá, leitores, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu trago aqui o primeiro balanço do projeto Lendo Christie de 2023. Pois é, gente, eu já faço o projeto Lendo Christie há 4 anos, né, e que eu tenho tentado ler os livros da Agatha em ordem cronológica. Alguns acabam não entrando, porque eu li eles no primeiro ano de projeto, então eu já fui resenhando, já fui contando pra vocês e tudo mais, então eu só tenho relido aqueles que eu não tinha lido antes do projeto. Mas eu estou lendo, no geral, em ordem cronológica, e de 6 em 6 meses eu venho e falo um pouco aqui pra vocês das últimas leituras que eu fiz dos livros e dos mistérios de Agatha Christie. Então, vou contar aqui pra vocês o que eu li em cada mês e, chegar numa conclusão de quais eu gostei mais, do que eu gostei menos e por aí vai. Então, vamos lá! Janeiro já começou com uma releitura e foi incrível, que é de E Não Sobrou Nenhum. Gente, esse foi um livro que eu li em 2018, quando eu tava saindo de uma ressaca literária, e ele me ajudou muito nisso, tá? Fez com que eu voltasse a ter todo esse amor pela Rainha do Crime. E esse é o livro mais conhecido da Agatha, ele é um dos livros mais vendidos do mundo, que é uma história que não existe um detetive. A gente tem aqui 10 pessoas que não se conhecem, sabe? Que tem cada um background, cada uma vem de um lugar e por aí vai. Só que as 10 são convidadas por uma pessoa diferente para irem até a Ilha do Soldado, que é uma ilha que existe muita especulação sobre. Então tá todo mundo meio curioso pra saber, né? Quem comprou a ilha, quem tá ali e por aí vai. E todo mundo vai. Eu falo 10 pessoas porque são 8 pessoas que foram convidadas, mais 2 pessoas que estão ali organizando a casa. Então são 10 no total que vão ficar por ali no final de semana. Só que quando eles estão se conhecendo durante um jantar, começa a tocar um disco que vai falar sobre cada um deles e o crime que cada um cometeu, que saiu impune por aí. E, gente, tem um poema na parede que é, por exemplo, 10 soldadinhos foram fazer tal coisa, um morreu e aí sobraram 9, e por aí vai. Só que vai mostrando como cada um vai morrendo de uma maneira diferente. E aí cada um dos personagens vai morrendo da maneira com que está escrito nesse poema que está na parede. Esse é um livro que, assim, a primeira vez que eu li, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu gostei, só que eu achei muito óbvio. E é óbvio. Se você simplesmente pegar a motivação aqui, você já mata quem que é a pessoa. E, conforme você vai lendo, um dos próprios personagens levanta essa hipótese, sabe? Então, assim, é óbvio. Primeira vez que eu li, eu achei óbvio. E na época eu não entendia que tá tudo bem um mistério ser óbvio se ele é bem construído. Nessa releitura, gente, aí que eu vi que a construção foi incrível, porque é mais óbvio ainda, tá? Você lê e desde a primeira página, você já sabe quem é. Se você reler esse livro, você vai ficar pasmo, porque é mais óbvio ainda. Você lê já sabendo quem é, então, nossa! Aí eu falei, a Agatha é gênia. E ela mesma teve dificuldade para escrever esse livro, porque ela tinha a ideia na cabeça, mas ela não sabia como desenvolver e, surpreendentemente, virou o livro mais famoso dela. Então, foi um livro que eu dei 4 estrelas e meia, porque eu acho que ele não é perfeito, mas, sério, que releitura gostosa, fluida. Você fica ali naquela tensão de quem vai ser o próximo, de quem tá por trás de tudo, porque eles vão procurando na ilha e não tem mais ninguém, então tem que ser um deles. É, assim, fantástico. E em fevereiro eu li Um Acidente e Outras Histórias, que é uma coletânea da Agatha, em que a gente vai ter aqui vários tipos de história. Então a gente tem histórias mais melancólicas, histórias mais românticas, a gente tem histórias que tem detetives da Agatha, então a gente tem histórias com Hercule Poirot, a gente tem histórias com a Miss Marple, a gente tem histórias com Parker Pyne. Então, assim, foi um acerto e um erro. Mas como eu sempre falo, né, quando a gente tá lendo coletânea, vai ter aqueles contos que a gente vai gostar mais e os que a gente vai gostar menos. Particularmente, eu gostei bastante aqui da maior parte dos contos. Eu sinto que vários me surpreenderam, outros não, mas eu gostei, no geral, de ver várias facetas da Agatha. Então, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, fiz uma média, né, dei uma nota pra cada conto, e aí acabei chegando na média de 4 estrelas, o que tá ótimo. Em
Em março, eu li Uma Dose Mortal. Uma Dose Mortal vai falar sobre o nosso queridíssimo detetive belga Hercule Poirot, que está indo no dentista. E aí a gente já tem uma questão humanizadíssima do Poirot, porque ele tem medo de dentista. Me identifico. E aí ele vai, né, trata de uma cárie e depois tá ali de boa, né, no seu apartamento, quando o inspetor Japp, da Scotland Yard, que é amigo do Poirot, liga e fala assim, você teve no dentista, né, no Dr. Morley hoje. E aí o Poirot fica, tá me investigando agora? E ele fala assim, não, é porque algumas horas depois de você ter ido, o Dr. Morley morreu. E aí, tanto a Scotland Yard quanto o Poirot vão investigar isso e vão chegar à conclusão de que ele, na verdade, acabou tirando sua própria vida porque ele estava tratando de um paciente mais cedo, deu uma dose excessiva de anestésico, esse paciente morreu, e aí ele, consumido pela culpa, resolveu atirar, né, na sua cabeça. Só que o Poirot acha que não é assim tão simples a coisa, sabe? E vai atrás de funcionários, de pacientes, de familiares, de colegas, para tentar entender o que realmente aconteceu com o Dr. Morley. O que eu gostei aqui nessa história foi ver o Poirot em si, principalmente em questões de posicionamento político, porque ele vai mudando isso ao longo da trama, o que eu achei muito interessante. Eu acho que é um enredo interessante, eu acho que a gente tem personagens aqui interessantes, porém eu acho que num determinado momento a história meio que, sabe, dá uma parada, porque entra numas outras coisas que não são importantes, tem ali uma parte que você vê que é a Agatha tentando, né, dar uma enrolada pra poder chegar nos finalmente. Eu gostei, achei surpreendente o final, só que a história em si não me cativou tanto por conta desses momentos em que tinham acontecimentos que não importavam. Então eu acabei dando, né, para Uma Dose Mortal 3 estrelas e meia. Em abril eu li Morte na Praia. E, gente, esse foi um livro muito interessante, porque aqui a gente tem o Poirot passando um feriado em um resort, né, em um hotel que fica ali nas praias de Devon. A gente vai ver vários hóspedes ali, inclusive a Arlena, que é uma ex-atriz, que os homens são apaixonados por ela e as mulheres a odeiam, né, por questão de ciúme, essa coisa, né, a competitividade feminina que a gente tem em muitas histórias da Agatha, infelizmente. E um belo dia, a Arlena é encontrada morta e o Poirot vai tentar investigar para tentar saber, né, o que aconteceu. Gente, o que eu mais gostei daqui foi ver o Poirot trabalhando, porque a gente tem muitas coisas aleatórias, sabe? Vários acontecimentos, vários objetos, várias peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. Só que o Poirot vai encaixar tudo isso. Ele não me surpreendeu, eu achei que era óbvio quem fez o que fez, só que a motivação não estava esperando. Eu gostei muito de como o Poirot chega à conclusão dele. Eu acabei dando para ele 4 estrelas, porque eu acho que ele não é um livro que é 100%, oh meu Deus, incrível, mas eu me diverti, sabe? Eu gostei aqui dos personagens, eu gostei de como o Poirot vai tentando descobrir, né, o que tá acontecendo, então particularmente eu gostei bastante de Morte na Praia. Em maio eu li N ou M, ou melhor dizendo, M ou N no Brasil. E aqui, gente, eu tava muito empolgada porque é um livro que traria de volta 2 personagens que eu gosto muito da Agatha Christie, que é o Tommy e a Tuppence Beresford, que eles aparecem primeiro lá no livro de O Inimigo Secreto, em que eles estão na Primeira Guerra Mundial e, de repente, eles acabam sendo colocados no meio de uma história muito louca, de um documento que poderia fazer toda a diferença durante a guerra, e eles precisam conseguir esse documento. E é a partir desse momento que esse casal começa a ser detetive. Porém, aqui eles estão na Segunda Guerra, o tempo já passou, eles têm filhos que estão, né, atuando na guerra, e eles estão se sentindo meio inúteis pro país deles nesse momento. Até que, de repente, chega um agente da inteligência britânica e contrata o Tommy para que ele vá até um determinado hotel, onde eles sabem que existem 2 agentes, M e N, um homem e uma mulher, que estão ali para passar informações da Inglaterra para a Alemanha durante a Segunda Guerra. E o Tommy precisa descobrir quem são esses espiões. Porém, quando ele chega no hotel, quem está lá? A Tuppence. Por quê? Porque ela não vai ser deixada de fora disso, né? E a gente vai ver os 2, cada um usando um tipo de approach, cada um abordando as pessoas, né, os hóspedes de uma determinada maneira, para tentar descobrir, né, quem são M e N. E é assim, gente, muito interessante ver o posicionamento político das pessoas aqui durante
durante a Segunda Guerra Mundial, como cada um vê as coisas de uma maneira, e eu gostei muito da Tuppence, porque a Tuppence é uma personagem que eu amo, é uma das minhas personagens favoritas da Agatha. Só que a gente vê que ela ainda tem esse espírito aventureiro, e ao mesmo tempo, ela é uma mãe preocupada com os filhos que estão na guerra, sabe? E assim, gente, uma coisa que me pegou aqui é que tudo era tão... Sei lá, gente, no primeiro segundo eu já falei, tá, esse é M, aquela é N, e é isso. E até as coisas, os desenvolvimentos que a gente vai ver na história, porque as histórias com Tommy Tuppence são mais, assim, de ação e também envolvem, né, tramas mais políticas, era tudo muito óbvio, sabe? Eu queria um pouco mais de suspense, queria algo que eu não imaginasse que ia ser daquele jeito. No geral, eu acabei dando pra ele 3 estrelas, porque me decepcionou um pouco, porque eu gosto muito da Tuppence, então eu gostaria de ver mais disso, mais dela em ação. Mas, assim, foi uma trama ok, só achei que não surpreende, achei que é tudo muito claro, não teve grandes reviravoltas e nem grandes desenvolvimentos em si. Então, foi aí um 3 estrelas. E em junho eu li A Mão Misteriosa. Em A Mão Misteriosa a gente vai conhecer o Jerry Burton, que é um piloto, e ele sofre um acidente. E depois de ele já tá ali se recuperando fisicamente, o médico fala, olha, talvez você precise tirar uns tempos aí longe de Londres e ir para um lugar mais sossegado. E aí ele e a sua irmã vão para uma pequena vila. Só que quando eles chegam lá, eles já recebem uma carta bizarra falando que eles não são irmãos. E aí eles acham que é, sei lá, uma coisa assim, sem graça, né, uma piadinha boba. E conforme eles vão conhecendo os habitantes, eles percebem que não. Muita gente tá recebendo cartas assim, falando coisas sobre eles, só que algumas podem ser verdadeiras, porque algumas pessoas estão tirando suas próprias vidas após receberem essas cartas anônimas. E aí o Jerry vai tentar descobrir quem está por trás de tudo isso, por que que está escrevendo essas cartas, por que que está atingindo essas pessoas e por aí vai. Gente, eu gostei da história, no geral, eu achei interessante a gente ter essa pequena vila onde todos são suspeitos e principalmente o fato de que eu jamais imaginaria que a pessoa que fez tudo isso, que arquitetou tudo isso, era determinada pessoa. E eu, assim, jamais nem passou pela minha cabeça, sabe? Então, me surpreendeu muito. Porém, 2 coisas aqui me deixaram... que foi o fato de que o Jerry é muito machista, sabe? Ele conhece uma garota ali na região e, sei lá, ele faz dela uma boneca, sabe? Ele começa a moldar ela do jeito que ele quer pra que ele possa se apaixonar por ela. Então, assim, é machista, E outra coisa é que a gente tem aqui a Miss Marple. E eu sei que a Miss Marple, ela é uma personagem secundária nas histórias, que ela fica ali só observando e deduzindo as coisas, pra aí depois no final chegar e falar, olha, é isso e aquilo. Só que aqui, ela literalmente só aparece no final, umas 2 vezes, do nada, e não tem nada a acrescentar. Ela, de repente, tem as respostas, mas eram respostas que a gente já foi conhecendo, né, a partir do que tá acontecendo no final da história. Então, assim, ela foi meio inútil aqui. Essas 2 coisas tiraram alguns pontinhos pra mim. Então foi uma trama fluida, foi instigante, só que eu acabei dando pra ele aí 3,5 estrelas. No geral, neste primeiro semestre de 2023, o livro que eu mais gostei de ter lido foi o E Não Sobrou Nenhum, gente. Foi, assim, incrível reler essa história e perceber o motivo da Agatha ser a rainha do crime. Só que, por exemplo, se eu não estou falando de uma releitura, eu acho que o que eu mais curti foi o Morte na Praia. Não adianta, né, gente? Poirot é um dos meus personagens favoritos da vida e ver ele aqui, conectando os pontos, sabe, utilizando suas células cinzentas, foi, assim, incrível. Infelizmente, o livro mais fraco que eu li esse ano, e um dos mais fracos que eu já li da Agatha, tá? Foi o M ou N, porque eu esperava mais. Tommy e Tuppence não são personagens que aparecem com uma super regularidade, como é o caso do Poirot, por exemplo, né? Então, eu fico esperando. Ai, quando que vai ser a próxima vez que eu vou cruzar com a Tuppence, que eu tanto amo? E assim, acabou me decepcionando. Simples assim. Eu achei que fosse ser melhor do que foi, tá? Ele não é um livro ruim, só não atingiu minhas expectativas. No geral é isso, melhor. E não sobrou nenhum, tirando ele, né, eu falaria o Morte na Praia, e pior foi o M ou N. Veremos o que o segundo semestre tem guardado pra mim.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros da Agatha Christie comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faça com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu a Agatha Christie, qual é o seu livro favorito da Rainha do Crime. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.